Olá! Deixa eu partilhar aqui os meus slides para a gente começar essa gravação. Vamos então começar essa gravação que nós intitulamos de Cultural Bites, pequenos pedaços de elementos da cultura britânica e brasileira. Essa é uma gravação produzida especialmente para você, da editora Oxford. Deixa eu começar então, olha só. Brasileiros gostam de futebol, feijoada e samba. A gente está falando de cultura, né? E os ingleses gostam de chá. Será que é só isso? Ao invés de falarmos de hábitos que muitas vezes não condizem com a população local, que tal ouvirmos um pouquinho mais sobre os ingleses e os brasileiros das próprias pessoas, partilhando seus hábitos? É assim que esse vídeo vai seguir. Para me ajudar nessa apresentação, eu convidei alguns colegas. Eu convidei a Charlotte Murphy, que trabalha comigo e mora na Inglaterra, em Londres. Convidei James Orange. James está em La Coruña, na Espanha. E eu, que estou em São Paulo. Nós também faremos parte dessa conversa. Eu pedi aos meus colegas que partilhassem vídeos. Assim poderíamos compreender um pouco mais de suas vidas. A Charlotte gravou um vídeo especialmente para vocês. Já James partilhou algumas curiosidades sobre a Inglaterra e eu vou apresentar um pouco do meu país, do nosso país. Nesse vídeo, você vai ouvir um pouquinho em português, um pouco em inglês. É bom porque aí você começa a comparar os sotaques, de repente até verificar alguns vocabulários novos. Mas lembre-se, parece bobo que eu vou falar agora, mas é um vídeo. Significa que se você sentir a vontade de parar, de pausar, de voltar, fica à vontade, porque aí você consegue pegar todo o contexto, mesmo se alguns trechos ali tiver inglês muito mais do que você conseguir compreender, tá bom? Vamos começar então com o vídeo que a Charlotte preparou para a gente. Para a gente conseguir ouvir o som, eu vou aqui na minha galeria de vídeos e aí eu vou partilhar com vocês. Vamos lá. Hello, my name is Charlotte, this is Pebbles, and we live in England. Pebbles is my dog. She's called a Cocker Spaniel, and she is one of the most popular dog breeds in the UK. At the weekends, we like to go walking, and on Sunday, it is very traditional for our family to eat a roast dinner. A roast dinner is usually vegetables, roast potatoes, peas, carrots, gravy, roast meat. I don't eat meat, so I have lots of vegetables, and Yorkshire pudding. In England, the school kids go to school Monday to Friday. They start school around 8:30 and they finish school around 3:30. They don't go to school at the weekend on Saturday and Sunday. Near to where we live, there are lots of parks where kids can go and play on swings or slides. And we also have tennis courts and basketball courts. In my free time, I like to ride my bike, go for walks, or go for a run, either along the seafront because I live near the sea, or in the countryside where it's nice and green. When I go running in the countryside, it's very normal for me to see animals like sheep and cows. Ok, muito bom. Vou voltar aqui para os nossos slides. Aqui, opa, isso. E aí, vamos retomar então alguns pontos. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer uma apresentação então, comparando alguns pontos meus com o da Charlotte. Charlotte has a dog.
Do you remember the dog's name? Pebbles. And I have a cat. This is my cat. My cat's name is Cookie. In Charlotte's free time, she likes to ride a bike. I have a bike. I love riding bikes. My bike has a traditional style. I ride my bike on Sunday mornings. You can see flowers at the back of my bicycle. I love gardening. Here's a photo of some flowers I have at home. Gardening is my hobby, and I work in my garden every morning because plants and flowers need lots of attention. Charlotte has many parks where she lives. Let me show you some. Hyde Park is a famous park in London. In my city, we have Ibirapuera in São Paulo. And in your city, are there parks nearby? Então, eu consegui me apresentar um pouco em língua inglesa? Acho que você consegue fazer o mesmo. Que tal pausar o vídeo e falar sobre você? Talvez você também encontre alguns pontos em comum conosco. Agora, olha o seguinte, veja essa página. Você talvez conheça esse famoso chefe de cozinha. Ele é inglês e o nome dele é Jamie Oliver. Ele ficou famoso aqui no Brasil por causa de alguns programas de TV. Na página da internet, olha só. How to cook the perfect roast dinner. Você se lembra o que a Charlotte falou que ela faz aos domingos? I ride my bike and Charlotte eats a roast dinner with her family. Remember? Eu falei isso? Ela falou aqui, roast dinner with her family. Então, eu entrei aqui nessa página para a gente tentar ver o que tem no roast dinner, num typical British roast dinner. Assim como eu, a Charlotte does not eat meat. Você se lembra o que ela come, então? Nessas imagens tem algumas informações. No canto, acho que direito da sua tela, você vê as famosas potatoes, bem preparadas. Charlotte eats lots of vegetables. And you? No Brasil, nós não temos esse perfil de roast dinner. Mas muitas famílias aqui no Brasil gostam de quê? Barbecue. Olha só que foto bonita. Bem mais elegante, talvez, do que os barbecues que a gente tem aqui no Brasil, mas é uma foto bem bacana. O que mais nós temos na cultura brasileira, na culinária brasileira? Tem um prato bem típico, composto aí de 2 elementos. Você consegue falar? Vou mostrar uma foto para animar. Como é que eu falo em inglês? Rice and beans. Aqui nós temos a mistura bem típica do brasileiro. Bem, agora a gente vai mudar um pouquinho e nós vamos conhecer um pouco da geografia. James Orange vai trazer então para a gente uma apresentação sobre o Reino Unido. Ele traz alguns pontos. Será que você consegue adivinhar onde o James nasceu? Porque agora ele mora em La Coruña, estão lembrados? Mas ele nasceu em um dos cantinhos ali. Deixa eu pegar o vídeo aqui para vocês e aí vamos ouvi-lo. Okay, well, here we have a map of the British Isles with a series of numbers in red and countries and cities in the list in the top right corner. And I want you to tell me which numbers correspond with which cities and countries. And you can pause the video while you think of the answers. Okay. Did you hear that? Ele disse que a gente pode parar o vídeo enquanto você tenta aí as respostas. Eu vou dar play, mas se você quiser, você pode parar também o seu vídeo para ouvir um pouco aí, tentar encontrar as respostas corretas. Okay, well, let's go. Well, number 1 is Liverpool. Number 2, Scotland.
Number 3 is Northern Ireland. Number 4, London. Number 5 is Ireland. Number 6 is York, where I grew up. And number 7 is Wales. How did you do? Então, como é que você foi? Foi bem? Conseguiu? Sabe onde é que ele nasceu? Conseguiu verificar? Ok, vamos lá então. Vamos continuar então. São lugares bem interessantes, né? Aliás, você já viajou para algum desses lugares? Bem, de repente essa pode ser a sua próxima viagem. E se de repente você vai para London, com certeza você vai ouvir a expressão mind the gap, principalmente se você utilizar o transporte público. Falando nisso, o James, olha, nesse vídeo aqui vai explicar um pouco sobre essa expressão, mind the gap. Vamos ver então? Deixa eu pegar aqui o vídeo para vocês. E aí a gente vai ouvir. The title of this cultural bite is Mind the Gap. And it's a talk, as I said before, about London, England's capital city. And as you can see in the picture, we are here in the underground, or the tube. And mind the gap is an expression that you could typically hear on the tube, because mind the gap is a recorded announcement to warn passengers of the gap or space between the platform and the train in certain stations, especially stations that are on a corner, where the space between the platform and the train is very big. And it's telling people to be careful not to fall onto the track. Ok. Então agora a gente tem que realmente se importar com the gap. So mind the gap. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação e aí a gente continua a conversar. Aqui no Brasil, não são todas as cidades que contêm, né, que possuem metrô ou trem. Em São Paulo, na cidade que eu estou, no estado, né, a malha viária tem uma cobertura bem interessante, bem significativa. E a qualidade do metrô é bem boa também. Acontece que, dependendo do horário, os paulistanos não somente mind the gap, mas também eles precisam lidar com a crowded station, many people. Então, é das dificuldades que nós temos. A sua cidade, ela possui metrô? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Bem, se não tem metrô, não tem problema, né? A gente vai de ônibus, a gente vai de táxi, de carro, de bicicleta, cavalo, a pé, mas a gente vai, né? Então, outros transportes também são bem importantes em Londres. A bicicleta, por exemplo, o táxi, o ônibus. Aliás, esses dois últimos, o táxi e o ônibus, merecem fotos dos turistas. O James nos conta um pouquinho mais nesse vídeo, que já chama a atenção pela imagem, né? Deixa eu mostrar aqui o vídeo para vocês. Esse aqui, vamos lá. These are two double-deckers. Double-decker buses are buses that have 2 floors. And here you have a modern version on the left and an older version on the right. The old double-decker bus used to have a platform at the back. Now, if you need to get somewhere quickly in London, it's probably better to take a taxi or a black cab. The black cab is the classic London taxi and is an icon of the city. They're big cars. You can actually fit as many as 5 passengers in the back of a black cab. And they used to be diesel, but very soon they will all be electric. Okay, very nice. No more diesel. They are going to be electric. That's amazing. They are really big inside. Ok, great. Bem, acho que a gente já falou bastante por aqui, né? A gente já colocou alguns pontos de curiosidade
comparando o Brasil com alguns elementos na Inglaterra. Nem comparando, a gente meio que apontou algumas curiosidades, né? Então, acho que fica o convite aqui para você. Share your story. Que tal partilhar com seus colegas, com seus professores, algumas curiosidades culturais sobre o seu local? De repente, você pode trazer os pontos que nós comentamos aqui. É muito importante reconhecer o que temos por perto e quem somos. E se você quiser mais curiosidades interessantes sobre o Reino Unido, eu trago aqui a página, você vai encontrar o James em outras oportunidades aí nessa página, uma página dedicada a Cultural Bites. Have fun e muito obrigado pelo seu tempo. Vou aqui parar o nosso vídeo. Até breve, então.